Quantas pessoas estão doentes emocionalmente falando? Quando a gente se depara com alguém, com alguma situação que está acontecendo hoje na humanidade, no fundo tem algo emocional por trás muito forte. As emoções, elas nos levam para vários caminhos, um caminho do extremo da felicidade, às vezes o extremo da tristeza, às vezes um descompasso que a gente não consegue manter um ritmo. Eu vejo como seria uma caminhada, a gente está indo para uma caminhada, mas de repente a gente começa a perder o compasso. E a gente se perde, a gente cansa, a gente chora, a gente se deprime, a gente se vê numa situação que parece um beco sem saída. Então seja muito bem-vindo ao replay dessa live para quem vai assistir depois, porque hoje eu encontro para falar sobre isso, sobre equilíbrio emocional, sobre controle emocional, sobre como a gente se mantém no ritmo, para a vida ficar mais leve. Qual é o momento que a gente consegue voltar para o ritmo, voltar para o controle, ou qual que é o momento que eu estou perdendo esse controle e isso está extrapolando, deixou de ser normal, deixou de ser algo passageiro e está se tornando algo que eu não consigo mais sair. Eu vejo muitas coisas acontecendo hoje e uma das coisas que eu mais percebo é que as pessoas entram num deserto. E esse deserto, esse poço, elas acabam não conseguindo levantar. O meu convite hoje é para a gente chamar mais gente para participar disso, porque tem muita gente que está precisando de ajuda. Muitas pessoas que às vezes nem sabem que precisam de ajuda, porque se fecham tanto nas suas dores, no que já aconteceu, que não tem mais solução, naquela questão que o que eu faço agora, já me perdi do meu eu e estou aqui sozinho, sozinha. Relacionar-se começa com a gente. Relacionar-se começa com a gente estar bem com a gente para a gente estar bem para outro. Mas como que a gente consegue estar bem com a gente? Como que a gente consegue levar algo adiante? Como que a gente consegue realmente entender esses processos? Tá frio, viu? Tá frio, tô aqui, ó. Tá saindo até um arzinho aqui, ó. Botou o filtro na frente. Tá frio, essa manhã tá gelada. A primeira notícia que eu te trago sobre isso é que existe sim uma possibilidade, que a gente consegue manter o tempo maior da nossa vida num estado bom, num estado agradável, num estado de felicidade. Estar feliz é diferente de ser feliz. O estar, ele é mais inconstante. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro. O ser, ele traz uma essência. O ser, ele traz algo de dentro, o ser traz algo divino, que eu acredito. Falando em divino, não tem como, quando a gente começa a seguir uma caminhada, e essa caminhada ela começa a fazer cada vez mais sentido. Quando eu passei tanto tempo fora daqui, do Rio Grande do Sul mesmo, agora em 2023, vai fazer exatos 20 anos que eu saí daqui. Eu saí em janeiro de 2003, percorri 5 estados diferentes, foram mais de 17 vezes de mudança, e durante essas caminhadas que eu fiz de idas e vindas para vários estados, eu fui percebendo essa diferença das pessoas de entender os momentos que elas estavam passando, entender e se manter naquilo. Hoje eu vejo que essas mudanças, esses desertos que as pessoas entram, elas são apenas um momento de passagem. O deserto não é um lugar que as pessoas vão para ficar. Vou ficar uma temporada no deserto. O deserto é um local de passagem. O controle emocional é um local para você passar por esse deserto o mais rápido possível e o melhor possível. Gerir emoções. Fazer a gestão das suas emoções. Entender e compreender aonde essa emoção está pegando hoje na sua vida. Com certeza, algum resultado que você está tendo hoje, em qualquer área, ela está diretamente ligada à emoção que você está fazendo sobre isso. E como eu estava falando, não existe como, quando a gente pega um caminho e você se desviar desse caminho, começa a te trazer mais dor. Quando eu fui passando por esses 20 anos fora daqui, tinha uma coisa que sempre me pegou.
Na verdade, não foi só aqui, quando eu saí daqui, quando eu já morava aqui. Eu senti muita falta durante toda a minha vida, durante os meus 40 anos. Eu falo 40 porque faz 41. Esses últimos 2 anos eu fui agraciada, abençoada, de Deus ter colocado várias pessoas na minha vida. Pessoas que vieram trazer a palavra de Deus para mim. E hoje, quando eu pego Provérbios, por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui diferente, vou mostrar para vocês. Essa minha Bíblia, ela não é diferente porque ela não é uma outra coisa, mas ela é uma Bíblia que ela tem um devocional específico, enfim, é uma Bíblia para quem quer se dedicar a essa leitura, né? E hoje, justamente quando eu abro aqui no dia 19, aparece uma mensagem que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Esse é Provérbios 17, versículo 22. E aqui fala: pesquisa sobre endorfinas, as assassinas naturais da dor, revelam a nós, cristãos, quão criativo Deus foi quando colocou endorfinas no cérebro, que são liberadas quando rimos. Sabemos agora que rir relaxa os ossos, diminui a pressão sanguínea e ajuda a regular o ritmo cardíaco. Ou seja, Deus foi tão perfeito na sua criação que Ele criou a gente com tudo que a gente precisa. E simplesmente a gente acaba abafando todos as nossas virtudes, as nossas qualidades, as nossas habilidades de saber lidar com isso. Todos viemos aqui para evoluir. A gente vem no formato de um bebezinho, e esse bebezinho ele vai sendo alimentado e vai sendo nutrido de várias experiências. E essas experiências são justamente para ele ter bagagem e musculatura para ele dar um passo adiante e começar a caminhar. Depois de caminhar, começar a correr. Depois de correr, começar a seguir a sua vida. Bom dia, pessoal, que está entrando. Quando a gente percebe que a gente se perde no caminho do bebezinho que está começando a dar esses passos, e a gente se perde e se desequilibra emocionalmente falando. Mas por que isso acontece? Por que isso se repete? Por que isso toma conta de mim e eu não sei mais lidar com isso? Quantas pessoas, por um desequilíbrio emocional, acabam com suas carreiras, acabam com seus casamentos, acabam com várias coisas da sua vida, vários aspectos da sua vida. Quando eu trago essas lives aqui de 30 minutos, que eu chamo de layout 30, e hoje eu estou completando 70 encontros, são justamente para mostrar que a gente pode tentar olhar para elas e manter esse layout da nossa vida o mais organizado possível. Sabe aquela coisa que você deixa para depois para olhar? E de repente, aquela gaveta que você começou a jogar tanta coisa dentro, você não acha mais nada. Aquele quartinho da bagunça que fecha ali, eu não quero nem entrar. Quantas vezes a gente faz isso com as nossas emoções? As coisas vão acumulando, elas vão se cercando e se formando uma grande bola. E de repente essa bola vem e acaba com tudo. Teve um episódio, algum tempo atrás, do Will Smith, que ele simplesmente deu uma bofetada na cara de uma outra pessoa que estava fazendo um comentário sobre a sua mulher. Não vim aqui para julgar o que ele fez, se é certo ou se é errado, mas sim que houve um desequilíbrio emocional naquele momento. Houve um descompasso emocional que a pessoa agrediu a uma outra em público. Não falo se estava com razão ou não. A agressão é um desequilíbrio emocional. Você simplesmente partir para a briga, partir para a agressão física é algo que já começou pequeno e foi crescendo. Tanto que depois ele se arrependeu publicamente e veio falar sobre isso. A vida ela é uma linha muito tênue quando a nossa mente é capaz de fugir de vários caminhos. Augusto Cury fala das janelas killer, ele fala muito bem sobre isso. A gente tem janelas aqui dentro, que essas janelas quando acionadas, elas entram num processo de retroalimentação que ficam alimentando aqueles pensamentos ruins,
Aquele pensamento de não capacidade, aquele pensamento destruidor, aquele pensamento pessimista, aquele pensamento de ansiedade que toma conta de você. E de repente essa ansiedade ela é tão grande no seu pensamento que tudo que está ao redor vira uma síndrome do pânico. Existem vários estudos que essa alimentação na nossa mente, e daí o Augusto Cury fala, eu concordo com ele que a gente estuda, que a nossa mente, ela mente pra gente, ela conta a história que você quiser manter nela. Márcia, mas eu não consigo. Já experimentou pensar de uma outra forma? Já experimentou se alimentar de outra forma? O que você nutre sua mente hoje? Minha pergunta é, o que você está fazendo exatamente às 24 horas do seu dia com a sua mente? Qual janela você está ouvindo mais? As janelas killer, que são aquelas destruidoras, como Augusto Cury fala? Aquele diabinho que eu falo aqui, que fica no seu ouvido falando isso para você? Ou você está alimentando, até o Augusto Cury fala das janelas light, que são as janelas leves da vida, que você leva a vida no otimismo, leva a vida no bom humor, no bem-estar. Você aprende a ressignificar as coisas e trazer as coisas para você com responsabilidade e leveza, não como dor e culpa. Dor, culpa, tristeza, rancor, ansiedade, mágoa, pensamento excessivo no passado, pensamento excessivo no futuro. Excesso do e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse dito não, e se eu tivesse dito sim, se eu não tivesse casado, se eu tivesse casado, se eu tivesse aceitado aquele emprego, se eu não tivesse aceitado. Essa alimentação excessiva com coisas que não voltam, que você não tem mais controle, com coisas que fogem hoje a você fazer alguma coisa, o que nunca vai ter controle. A pandemia nesses últimos 2 anos veio para mostrar isso. 2 anos que eu tô pensando, gente, mais de 2 anos que a gente está nisso. Veio para mostrar isso. Exatamente em fevereiro de 2020 eu fiz uma cirurgia. Foi a última vez que eu vi minha mãe. Janeiro de 2020 foi a última vez que eu vi fisicamente meu pai na praia. A pandemia começou em março. E aí? Foram mais de 2 anos sem vê-los fisicamente. Para eles eu sei que foi extremamente desafiador lidar com essa situação. Para mim também foi desafiador. Mas em tudo, o meu pensamento sempre foi: o que eu posso controlar? O que eu tenho controle? O que eu faço e o que eu alimento no meu dia a dia, nas minhas 24 horas? Os meus pais se depararam com uma pessoa diferente quando voltou para cá, mais de 2 anos depois. Uma pessoa que hoje busca recursos que eu não buscava, que busca caminhos que eu não ouvia, busca ouvir e alimentar a sua mente o tempo inteiro. E é um convite que eu faço para você. Quer ter controle emocional? Observe o que você alimenta nas suas emoções durante o seu dia. Observe desde a hora que você acorda como que você está enxergando a sua vida. E está alimentando essas emoções que são geradas a partir desse pensamento. Pensamento e emoção é algo que está se retroalimentando o tempo inteiro. Você pensa, você sente alguma coisa. Você sente alguma coisa, você volta a pensar e assim por diante. Uma das coisas que a gente começa a perceber quando a gente estuda a mente humana é que esses estados emocionais, alegria, tristeza, raiva, os estados emocionais principais, nós conseguimos, através de experiências do passado, voltar a esses estados, mas também virar a chave e sair deles. Hoje eu ressignifico tudo o que acontece, exatamente aconteceu ou acontece na minha vida. Isso traz uma outra percepção e uma leveza de encarar as coisas que não tem preço. Eu podia muito bem falar assim, caramba,
Olha o que aconteceu, eu já casei, eu já me separei, eu já isso, eu já aquilo, já aconteceu isso no meu casamento, já aconteceu aquilo. Já poderia ter falado, gente, eu fui 20 anos arquiteta, 18 anos arquiteta, hoje vai fazer agora, semana que vem, mais de 20 anos da minha formatura de arquitetura. E foi agora em janeiro que eu falei, eu não aceito mais nenhum convite, porque eu voltava à emoção que me jogava de novo para esse estado emocional de culpa. Eu sentia muita culpa cada vez que eu falava não para arquitetura. Bom dia, gente. Eu sentia muita culpa cada vez que eu dizia não para um projeto de arquitetura. Porque isso me remetia a um sentimento de gratidão com os meus pais. De ter que agradá-los. Mas não era a Márcia adulta que estava ali. Era a minha criança. E isso reverberava no meu relacionamento. Porque uma pessoa infeliz, ela não consegue passar. Uma pessoa que não está sentindo amor pela história dela, ela não consegue estar pronta para amar outra pessoa. Foi um processo que eu precisei entender por que eu tinha aquele sentimento sobre aquilo. Por que eu deixava e dizia sim para tudo e dizia não para as coisas mais importantes. Exatamente durante a pandemia, quando eu estava dentro de uma sessão de coaching, eu não vou esquecer dessa cena. Eu já comentei aqui outra vez. Eu estava dentro de uma sessão e essa pessoa perguntou para mim, o que você faria para o resto da sua vida sem cobrar R$1? Eu olhei assim, a arquitetura não veio na minha mente, de jeito nenhum. Eu olhei para minha estante, eu vi mais de 50 livros de desenvolvimento humano, de programação neurolinguística, de crenças, de emoções, de constelação familiar. Para não dizer que não tinha nenhum livro, tinha um único livro de arquitetura. E nem era de arquitetura somente. Sabe qual que era o título do livro? A Psicologia das Cores. Ou seja, até nas cores tinha um lado de psicologia da interpretação das cores na mente humana. Era para arquitetura que eu tinha comprado. Para entender o que as cores impactavam no ambiente. Eu sempre gostei de ambientes porque os ambientes, eles fazem a gente se sentir bem. Se sentir bem numa casa bonita, numa casa agradável, numa casa decorada, que tem o seu estilo, o seu gosto. Mas isso tem que representar algo para você internamente primeiro. Não para agradar outra pessoa, não para alguém vir e elogiar. Mas sim quando as coisas fazem sentido. Eu lembro exatamente quando a gente foi comprar nossa casa, a gente começou a reformar um imóvel de mais de 50 anos. Quando a gente terminou essa casa, logo depois veio um amigo nosso, ele fez até um vídeo sobre isso. E eu me emocionei demais nesse vídeo, porque antes dessa casa, nós não tínhamos um lar sólido. Nós não tínhamos uma família sólida. Eu não tinha controle das minhas emoções. Eu não sabia gerenciar os meus sentimentos em relação à arquitetura. Eu me cobrava, me culpava e apontava o dedo para o meu marido. Porque além de eu agradar os meus pais, eu também achava que aquilo era o que meu marido gostava que eu fosse, arquiteta. Era o que eu achava, eu pedia opinião para ele. Só que eu esquecia de pedir opinião para mim. O que fazia sentido para mim? O que faz sentido hoje para você? Suzana, Tatiana, Elaine, Neuza. O que faz sentido para você? O que faz sentido nas suas emoções? O que traz para você um sentimento de gratidão, de felicidade, de plenitude, de estar aqui por um propósito? De estar aqui para algo mais forte. Hoje, quando eu voltei depois de mais de 2 anos fora, eu vejo as pessoas falando comigo das histórias, vejo as coisas que já aconteceram, coisas que evoluíram, coisas que continuam iguais. E daí eu fico olhando as dinâmicas e hoje eu sinto tanta realização de a gente ter encontrado, eu e o Franz, principalmente como casal, esse propósito de vida juntos, propósitos profissionais.
Olha só. Propósitos profissionais que estão ligados com a sua missão, que te trazem essa sensação de eu estar aqui no mundo para algo muito maior. Controle emocional, primeiro é entender da sua importância aqui. Que você é uma pessoa única, com os seus defeitos, suas qualidades, mas você é único, só faz do seu jeito. Não importa que existem 1000 veterinários, 10 mil, 100 mil, 500 mil veterinários no mundo. A Tatiana é a Tatiana. Só ela faz do jeito dela. Só ela faz do jeito dela, com a emoção dela. Se não tiver emoção, não tem coração. Para mim não tem sentido. A emoção, ela é presente na nossa vida. Nós somos seres emocionais, nós somos humanos. E por isso que a mágica é entender, compreender as nossas emoções, fazer essa entrega das nossas emoções para as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem nada mais gostoso de você estar com uma pessoa que sabe entender esse processo, que ela tem algo a entregar. Não simplesmente alguém que está passando dia após dia, vivendo sem sentir que ela está deixando algo para o mundo. É isso. É uma entrega que dá uma paz no coração, né, Tatiana? É uma entrega, é uma sensação de, por mais que você está fazendo uma parte, que seja um planejamento da sua viagem, um planejamento da sua entrega como voluntário, um planejamento de algo aqui. É um passo de cada vez. O controle emocional, ele é amplo quando a gente entende que o que eu posso fazer hoje. Não entendendo lá o caminho, mas hoje. O controle emocional, agora eu vou começar a dar algumas dicas. Primeiro é pensar no hoje. Agora. Exatamente no dia 19 de julho de 2022. O que você pode fazer hoje que está no seu controle, que seja escrever algo importante para você. Fazer essa trajetória, começar a colocar isso no papel. Tudo que você emotiza, você coloca emoção, tudo que você escreve, tudo que você decreta, é um primeiro passo para você atingir. Ah, você já foi? Que legal. Mas talvez tenha outro projeto legal para você fazer. A gente não para nunca. A gente é convidado sempre a dar mais um passo. E aquele passo que você deu te preparou para o passo maior que está para vir. Com certeza. Cada passo que a gente dá prepara a gente para mais um degrau. Não é simplesmente para a gente ficar parado. Se a gente foi habilitado por algo muito forte no passado, e se foi algo muito relacionado à dor, é justamente para você dar um passo maior e mostrar que essa dor serviu para um diploma para você e não para te paralisar. Controle emocional vai de você entender que os seus processos de dor são para te impulsionar e não para te travar. São para fazer disso. Eu passei por essa prova. Eu venci. Foram 5 quilômetros, foram 10 quilômetros, foram 1000 quilômetros para chegar onde eu cheguei. Foram 1000 vezes que eu fiz algo e hoje eu tenho orgulho disso. Foram 70 lives que eu já venci aqui. 70 lives que eu abri aqui e deixei esse assunto fluir, assuntos que vêm de mim, da verdade que eu construí. Assuntos que eu vejo que eu posso colaborar com a vida de alguém. Que eu posso dar ânimo para alguém, motivação para hoje ela fazer algo que é importante para ela. Não deixar para amanhã. Dieta, se você quiser fazer, até pode fazer amanhã, mas os seus objetivos de vida, não. A gente só tem certeza do hoje. Nem a dieta eu gosto de deixar para amanhã, eu sempre falo a próxima refeição. Você fez uma agora. Talvez, ou ainda não fez, está em jejum. Mas você vai precisar se alimentar. O que você alimenta hoje? Relacionado ao seu sonho? Relacionado ao seu futuro? A daqui 5, 10, 15, 20 anos? Qual é o relacionamento que você quer ter? O que você está nutrindo? Qualquer erva daninha, se você deixar crescer, toma conta e vira mato. Qualquer fissura numa parede vai tomar conta e vai rachar a parede inteira.
qualquer umidade vai virar uma mancha absurda se você não entender qual que é a causa dela. A nossa vida é assim. Layout, aqui que eu falo de organização de vida, é você entender os aspectos da vida que interferem no seu relacionamento. Porque todos interferem. A gente veio aqui para se relacionar. Se você não se relaciona bem com seus pais, interfere no seu relacionamento. Se você não tem algo bom financeiramente construído, consolidado, interfere demais nos relacionamentos. Muitos casamentos acabam por dinheiro. As brigas começam por dinheiro. Muitas vezes. Porque às vezes lá no início era algo que te doía e era pequeno. Porque feria um valor seu. E você não deu a devida atenção e aquilo foi tomando uma proporção gigante. Isso vale para a sua saúde também. Ah, eu tô com uma dor hoje demais na minha coluna. Mas o que você fez nos últimos anos? Tô me ajeitando aqui que eu tô mal sentada. O que você fez nos últimos anos que você alimentou? Um excesso de peso? Um excesso de trabalho? O controle emocional, o descontrole emocional, melhor, ele traz vários excessos como sinais. Que a gente chama de fuga. Para você fugir do que está acontecendo, você excede em outra coisa. Para você fugir de algum problema, você come demais. Para você fugir de um outro problema, você gasta demais. Para você fugir de outro problema, você se vicia em algo. Até num seriado de televisão. E aí? O que você está alimentando hoje? Como que você alimenta a sua mente? Você está respirando? Que deixa, essa música, ela é linda. Essa música faz parte de uma gestão de emoções. Essa música chama-se Ousado Amor. É um fundo musical aqui, ele é um louvor gospel. E esses louvores começaram a entrar na minha vida há 2 anos. Meus pais são católicos. Eu cresci no meio católico. Mas isso não supria o que eu precisava como espírito. A fé. É justamente o que eu ia falar agora, Tatiana. A fé, ela te traz uma conexão com o seu hoje, com o seu agora, uma esperança do que você pode fazer pela sua vida, das coisas que você já tem como seu, de gratidão, de talento, de capacidade, de força. A fé é você acreditar em algo que você não vê e acreditar que aquilo vai acontecer. Isso é ter fé. E daí cada um tem a sua religião, segue a sua doutrina. Ou não segue. Mas é justamente isso que dá força para você levantar. É justamente isso que me deu força hoje para levantar às 5:30 da manhã. E ir para academia às 6 horas. A fé e a certeza de que eu tô aqui para algo maior. E eu preciso preparar e nutrir meu corpo, minha mente e meu espírito. O convite dessa reflexão, dessa live hoje é: o que você está nutrindo? Como que você está nutrindo? Faça uma retrospectiva, alimente, olhe, observe. Quais as mensagens que você deixa chegar? Quais as mensagens que você permanecem na sua mente? Quais as histórias que você ainda conta? Se elas não estão legais, atenção, não deixe aquele mato tomar conta. Se elas não estão legais, como que você pode fazer diferente? Como que você está aberto a fazer algo diferente? Porque o esgotamento disso, o esgotamento das suas emoções podem levar você à ruína, fisicamente, mentalmente ou espiritualmente. Nossa. Só a gente sabe das nossas lutas, né, Tatiana? São muitas lutas que a gente passa. Mas as lutas que a gente passa só nos fortalecem.
elas viram nossos maiores diplomas de vida. Elas viram os nossos motivos de continuar. A luta que eu passei para restaurar meu casamento, e eu falei para os meus pais isso quando eu voltei. Vocês não sabem, eu falei isso para eles, mas no dia 16 de março, meu marido ia sair de casa. Ia sair. E foi o dia que foi decretado o lockdown. Não tinha mais, a gente não tinha mais conexão nenhuma. E depois de ter feito todo um processo, entender as coisas que eu tinha controle e que podia agir, foi que me deu vontade de estar aqui para algo maior. E não é um trabalho que parou, é um trabalho contínuo. Eu não posso deixar mais nenhuma erva daninha. Eu não posso deixar uma porta aberta. Tá entendendo? Eu não posso deixar de olhar e nutrir isso todos os dias, assim como as minhas emoções. Porque se eu deixar uma emoção de uma mensagem que não foi lida tomar conta, se eu deixar uma resposta que ele deu, que não era sobre mim, mas era sobre ele, tomar conta das minhas emoções, se eu deixar um olhar dele que talvez não foi o olhar que eu queria, achar que aquilo é pra mim. Obrigada, Tatiana. Se eu deixar isso tomar conta, eu não vivo e ainda destruo o nosso relacionamento, porque vou colocar a culpa nele. Hoje eu entendo o que é meu e o que é dele. O que eu controlo, o que eu influencio. E o que eu permito também. Deixo, entrego para ele, para o nosso Criador. Entrego muitas coisas para Deus que eu não tenho controle. E sempre vem a resposta. Sempre vem o momento de calar, o momento de observar, o momento de respirar. Tudo isso já está em mim e está em você também. Vocês também são iluminados. Vocês são grafites que estão em processo de lapidação e pressão para a gente tornar um grande diamante brilhoso. Todo mundo tem esse diamante bruto sendo polido. A diferença é apenas esse processo que cada um passa o seu. Cada um tem o seu. E é de presente para você.